Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo à nossa série sobre engenharia de produção. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais o que é engenharia de produção, a atuação do engenheiro de produção. E na nossa aula 1, nós vamos falar principalmente a introdução à engenharia de produção. Mas eu quero lembrar vocês, antes de tudo isso, muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, sou engenheiro de produção, atuo na área aí há alguns anos, inclusive desde o início da minha graduação, posso dizer para vocês que eu já estava atuando na área de engenharia de produção. E eu vou trazer para vocês uma série de 10 aulas práticas, contando para vocês o dia a dia do engenheiro de produção, onde ele pode trabalhar, formas de atuação. Então eu quero que você preste atenção aí, bota no seu caderninho quais são essas áreas. E esta aula é para você que está entrando no mercado de trabalho, para você que está entrando na sua graduação, para você que está pensando se a engenharia de produção é para você. Então acompanha, porque a aula 1 nós vamos falar de introdução à engenharia de produção, o que é engenharia de produção, conceitos básicos, a história e a evolução da profissão. Na nossa aula número 2, nós vamos falar da área de atuação do engenheiro de produção, campos de atuação como gestão da operação, logística, controle da qualidade, engenharia de processos, gestão, liderança, diretoria de empresas. Vou trazer para vocês algumas pessoas que estão na gestão, que estão na diretoria, que você nem sabe que é engenheiro de produção. Nós vamos falar de melhoria de processos industriais na nossa aula 3, na temática técnicas e ferramentas para otimizar processos produtivos como Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen. Na nossa aula número 4, a gente vai falar de sistema de produção e automação. O engenheiro de produção, sim, ele está conectado com a automação, com tecnologia, com inovação, e ele é um dos profissionais mais procurados para estar atuando com tecnologia e com inovação. Na nossa aula número 5, nós vamos falar de qualidade e produtividade, onde entra o engenheiro de produção na qualidade desse produto que você está me vendo aí, seja no seu computador, na sua televisão ou seja no seu celular. Nós vamos falar na nossa aula 6, engenharia de produção em grandes corporações. Nós vamos trazer como grandes empresas utilizam a engenharia de produção para otimizar as suas operações, maximizar o seu lucro, ter mais resultado, consumir menos matéria-prima, gerenciar pessoas, contratar pessoas e por aí vai. Nossa aula número 7, a gente vai falar de inovação e sustentabilidade na produção, como a inovação pode ser aliada à sustentabilidade nos processos produtivos. Na nossa aula número 8, a gente vai falar de logística e cadeia de suprimento, temas como gestão de cadeia de suprimento e seus impactos na eficiência produtiva. Você pode estar me perguntando, mas Edson, o que é cadeia de suprimento? Calma que você vai ouvir, calabreso, fica tranquilo, respira o coraçãozinho aí, foi forte, hein? Calma o coraçãozinho aí que vai dar tudo certo. Nossa aula número 9, a gente vai falar sobre ergonomia e segurança de trabalho, onde o engenheiro de produção está relacionado com a ergonomia. Observe que a minha cadeira está confortável, meu computador está aqui, minha operação está aqui. Isso tem muito a ver também com a questão de otimização de local de trabalho, que é uma das atribuições do engenheiro de produção. A importância da ergonomia, a segurança no ambiente de trabalho industrial, e não só industrial, mas também trazendo para a nossa operação diária. E número 10, a gente vai falar de desafios futuros da área de engenharia de produção. Tendências futuras, desafios, oportunidades, a evolução da profissão e a aceitação dessa profissão cada vez mais no mercado de trabalho. Bom, muito prazer. Como eu disse para vocês, eu sou o engenheiro Edson Martins e eu vou contextualizar um pouco para você que está chegando agora aqui no canal Engenharia Podcast. Quem é o Edson Martins? O que o Edson faz? Talvez você esteja pensando que o Edson já está há muito tempo como graduado em engenharia de produção, mas não. Eu entrei na faculdade em 2014, fui bolsista 100% do programa do ProUni e ali eu tive a oportunidade de entender um pouco mais o que é a atuação do engenheiro de produção. Quando eu entrei na engenharia de produção, eu confesso para vocês que eu também estava um pouco perdido, sem saber se realmente era aquilo, o que é isso. Eu vou trabalhar na indústria, mas eu não gosto da indústria. Eu vou trabalhar com logística, mas eu não gosto de logística. Não que eu não gostasse, estou trazendo exemplos aí para vocês possam entender. E aí, desde o primeiro semestre da faculdade, ali em 2014, eu tive a oportunidade de entrar num projeto da Petrobras e eu fui trabalhar com engenharia de produção, aplicando, eu não sabia ainda que era, mas era aplicando de forma prática na administração contratual, ou seja, gerenciando todo o projeto, toda aquela obra. Eu iniciei em 2014 como auxiliar técnico em uma obra da Petrobras e fiquei até 2017, ou seja,
Eu fiquei basicamente a minha graduação toda aprendendo sobre todas as disciplinas de um projeto, aprendendo sobre todas as técnicas e tudo que pudesse maximizar o resultado. Afinal de contas, uma das minhas atribuições, das minhas responsabilidades nesse projeto, era justamente olhar o que estava no escopo do projeto, que estava desenhado ali, se ele estava relacionado com aquilo que a gente estava construindo no canteiro de obra. E eu me lembro a primeira vez, mandar um abraço até pro Cláudio Cururu, que a galera sabe que é Cláudio Cururu, sabe quem que é. Eu lembro que ele falou pra mim: Edson, vai lá, pega o desenho técnico, me explicou o que era o desenho ali, né, todo o desenho, que coisa mais linda, aquele cabide de projeto. Peguei falei, vai lá pro canteiro de obra agora e pega esse desenho e mostra pra ele ver, tá certo. Eu lembro que eu olhei no desenho, olhei assim, tinha umas vigas, era estrutura metálica no período, eu olhei assim, tinha um desenho, tinha até desenhar aqui. Fazia assim no exemplo, sei lá, ela era uma estrutura metálica, não sei se dá pra vocês verem aqui. Desenhava, tipo, simplesmente uma estrutura metálica assim, e a hora que eu cheguei no canteiro, eu olhei assim, caramba, peraí, mas aqui tá dizendo que tem uma viga, e na verdade tinha 6 vigas, ou seja, não entendi, foi nada, acho que eu não entendi nada. Por que eu pensei isso? Porque quando eu observei aquilo ali no canteiro de obra, o que estava realmente no canteiro de obra estava muito mais do que estava no desenho técnico, ou seja, a obra chegando na metade, o dinheiro já tinha todo sido consumido pelo projeto e a gente não tinha nem. Até então, a administração contratual ela foi constituída no meio do projeto justamente para verificar se o que o contratante havia pedido era o que realmente estava sendo construído no canteiro de obras. Com base nisso, a gente começamos a trabalhar solicitando aditivos de projeto, aditivo de contrato, para que a gente pudesse realmente chegar ao final dessa obra. Para contextualizar de todo esse projeto, foi um projeto multibilionário, em dólares, a gente fez na época, e foi uma única empresa que conseguiu entregar realmente o projeto final até o final. As outras partes do projeto foram construídas, finalizadas na China, e aí por aí vai. Mas eu não vou entrar nesse contexto dessa obra, mas só para vocês conseguirem compreender. E com base nisso, já em 2017 eu saí dessa obra, fui para uma outra empresa multinacional também, atuar em compras estratégicas. Você pode pensar, caramba, o cara estava em administração contratual, o cara foi para compras estratégicas e tá aí, tá, beleza. Então, exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, onde você pode atuar. E se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo somente sobre isso, inclusive já tem no nosso canal, um vídeo falando sobre as áreas de atuação do engenheiro de produção. É o primeiro vídeo que eu publiquei, tem mais ou menos as 20 mil pessoas que viram lá, e ele é muito rico. Mas pra gente começar, antes de tudo isso, eu confesso que já foi uma introdução, talvez a introdução mais longa aqui dos nossos episódios, eu quero dizer pra você o seguinte, roda a vinheta. E para você que está chegando agora aqui no Engenharia de Produção Brasil, olha só, Engenharia de Produção Brasil foi o nome que esse projeto começou. Você que está chegando agora aqui no Engenharia Podcast, na nossa série Engenharia de Produção Brasil, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou engenheiro de produção Edson Martins e eu vou contar para vocês, Edson Gonçalves Martins, honra seu nome, e eu vou contar para vocês qual é a introdução à engenharia de produção. Então hoje nós vamos explorar o que é engenharia de produção e por que ela é tão vital para indústrias modernas e como ela tem influenciado nas nossas relações de consumos. Vamos nessa? Também comigo. A engenharia de produção é uma área responsável por otimizar processos produtivos, desde o planejamento, o controle da produção até a gestão da operação. Seu principal foco é garantir eficiência e eficácia na produção de bens e serviços. Com base nisso, não somente na questão da produção, mas, ou melhor, pode até se dizer que seja na produção, porque, ao meu ponto de vista, na minha visão, se você discorda disso, escreva nos comentários. Tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que é feito no seu computador, uma apresentação em PowerPoint, é uma produção. Uma planilha de Excel é uma produção, você está produzindo uma planilha de Excel, você está produzindo um documento. Então, por exemplo, se você vai produzir um documento, por que você não poderia, ou você poderia, usar macros, VBA, automatização, fórmulas em Excel, para que você otimize o seu trabalho? Olha como a engenharia de produção ela está presente no seu dia a dia muito mais do que você imagina. E trazendo para essa questão da evolução, eu já trouxe um vídeo no nosso canal falando da Revolução Industrial, desde o Taylorismo, quando as pessoas saíram lá da época do feudalismo, saíram do campo e foram para as cidades, desde a função de Taylor até o volvismo, que é o atual, e trazendo para a questão da indústria 5.0, que é a questão da implementação de pessoas como centro da produção, com qualidade de vida. Então, a revolução da engenharia de produção surgiu lá na Revolução Industrial, mas ela evoluiu
para incluir técnicas modernas como Lean Manufacturing, Six Sigma, que visam eliminar o desperdício e melhorar o processo produtivo, além de aplicar também uma melhoria contínua nesse processo, ou seja, analisar o que está sendo feito, analisar como podemos melhorar e entregar mais resultados, com isso barateando, diminuindo o custo produtivo e, consequentemente, o preço final de chegar nas suas mãos desse aparelho que você está vendo, por exemplo, esse episódio. As áreas de atuação do engenheiro de produção pode variar e variar muito. Como vocês podem perceber, eu trabalho muito na questão da área da educação, que é trazendo conteúdo inteligente para vocês, e não só trazendo conteúdos, mas ministrando palestras, ministrando treinamentos presenciais, ministrando aulas, e aí, juntamente com isso, consultorias em empresas aplicando o Lean Manufacturing, Six Sigma, inovação na prática, desde também de gestão da operação. Você pode estar relacionado com a gestão da operação, daquilo que está sendo executado, você pode atuar na questão logística, ou seja, do momento que sai a matéria-prima até chegar na indústria, do momento que sai o produto acabado até chegar no cliente final, da logística reversa, quando sai da loja voltando para dentro da fábrica para que seja feita análise do pós-vendas, por exemplo. Outro ponto importante é a qualidade. O engenheiro de produção, como eu já trouxe para vocês um vídeo falando somente da Fórmula 1, como os pit stops, eles realmente diminuíram o seu tempo de setup, de troca de pneu, a troca de máquina, né? Troca de peça de máquina. E junto com isso também nós temos que falar um ponto muito importante, que é a questão da inovação. Né? O engenheiro de produção, naturalmente, se ele realmente se apaixona pela produção, pela profissão e por aquilo que ele faz, ele vai estar muito relacionado com a inovação. Por quê? Porque ele pode atuar diretamente com a melhoria do projeto, ele vai atuar com a melhoria daquele trabalho. E quando a gente fala de inovação, a gente pode trazer uma inovação incremental ou uma inovação disruptiva. Incremental, por exemplo, se você leva 5 minutos para encher esse copo d'água e você desenvolve um método que você consegue encher esse copo d'água em 30 segundos. Olha o tamanho da inovação, o tempo de setup, de troca de peça de máquina ou de reposição de matéria-prima que você conseguiu fazer. Inclusive, eu digo para vocês, bebam água. Vamos ver rapidamente cada uma dessas atuações que eu falei para vocês. Dentro da gestão da operação, nós podemos focar em otimizar o uso de recursos para maximizar a produção. Dentro da logística, nós podemos garantir que os materiais e produtos cheguem na hora certa, na quantidade certa, no tempo certo, para que evite estoques, para que evite armazenamento e dinheiro parado. Porque se você não ouviu esse conceito, quanto mais estoque você tem, mais dinheiro parado você tem dentro de um galpão. Ou seja, além de você ter o custo de aquisição de equipamentos, de itens que estão ali para ser manufaturados, para que sejam otimizados, beneficiados, para que leve para o seu consumidor final, você ainda também tem o custo de armazenamento. E nesse custo de armazenamento podem estar relacionados, dependendo com a indústria que você trabalha, você pode estar armazenando em um local frio, uma câmara fria, por exemplo. O custo de manter algo congelado ou gelado é maior, ou algo que não pode molhar, então você tem que estar ali sempre mantendo a manutenção. Então, realmente, manter as coisas chegando na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, diminui o seu custo de produção e seu custo de armazenamento. Outro ponto importante é a qualidade. O que engenheiro de produção está relacionado com a qualidade? Ele assegura que o produto final atenda aos padrões de qualidade estabelecidos. Nós temos algumas normas, por exemplo, a NBR, as normas de regulamentação, as NR, as normas regulamentadoras, que elas estão relacionadas, por exemplo, tem alguns produtos que nós só podemos comercializar se atender o que a norma está dizendo. Então, como manter o item dentro dessa norma? Nós temos que ter ferramentas, nós temos que ter indicadores e nós temos que ter avaliações e análises para que tenha um controle de qualidade eficiente e eficaz na sua indústria. Porque uma das coisas que mais geram custos é o retrabalho. Ou seja, você ter que trazer novamente para dentro da indústria aquilo que você já fez, porque você não atendeu o padrão. Um exemplo clássico são os recalls. Quando os carros precisam trazer, ou, por exemplo, a concessionária Honda lançou agora recente um recall falando da Saara 300, que tem que trocar um chicote, alguma coisa nesse sentido. Olha o quão isso é custoso para a indústria, porque não manteve o padrão de qualidade, além de queimar a imagem da marca no mercado por estar trazendo, mostrando, a fábrica é obrigada a investir em marketing, investir em e-mail, passar na televisão, publicar em jornais, para que ela traga para os consumidores mostrando, eu produzi uma coisa que não está atendendo o padrão, traga de volta esse negócio na fábrica para que você arrume.
Não vai ter custo para o consumidor final? Não. Mas você não está afim de comprar um veículo zero, como aconteceu a gente comprar uma Saara 300 e ter que voltar na concessionária para trocar uma peça ou equipamento que coloque em risco a segurança do usuário. Olha que terrível isso quando não se mantém o padrão de qualidade. E outro ponto importante da atuação do engenheiro de produção é a inovação. Porque o engenheiro de produção ele é naturalmente treinado. Eu gosto de dizer, assim, algumas pessoas não gostam disso, ele é treinado para buscar problemas. Como assim buscar problemas? O engenheiro de produção, na minha visão, ele é um cara treinado para buscar onde tem problemas, ou seja, onde ele pode melhorar. E quando eu chamo de problema, ou pode chamar de oportunidade, pode chamar enfim, outros nomes de acordo com aquilo que você quiser e você achar melhor. Então você pode, sim, buscar essas oportunidades para que você possa estar implementando e melhorando. Como eu disse para vocês o exemplo do copo da água, se eu levo tempo para encher, se eu encho mais rápido. E aí, galera, eu pergunto para vocês, estão gostando? Estou apertando até o botão errado, estou emocionado aqui de falar com vocês. Estão gostando dessa aula? Estão gostando desse conteúdo? Eu já peço para vocês, deixem o seu like, deixem o seu joinha, para que vocês estimulem, para que eu esteja trazendo cada vez mais conteúdo, porque o objetivo do Engenharia Podcast é multiplicar talentos, é trazer novas tecnologias, novas tendências, para que vocês possam implementar na vida de vocês, e principalmente aquilo que você nem sabe que existe. Um dos objetivos do Engenharia Podcast é despertar interesse em vocês em outros segmentos. Vamos trazer alguns exemplos práticos para que vocês vejam na prática. Olha, ficou meio redundante isso, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Vamos ver como a engenharia de produção é aplicada em diferentes indústrias. Por exemplo, na indústria automobilística, o engenheiro de produção ele pode ajudar a otimizar o processo de montagem de veículos, reduzindo custo e tempo. Como eu disse para vocês, eu fui visitar uma empresa aqui em Navegantes, um tempo atrás, Santa Catarina, próximo aqui de Balneário Camboriú, que nessa empresa eles trabalham com produção de chicotes elétricos para os veículos. Eles produzem para Chevrolet e outras marcas mais, não sei qual marca eles estão produzindo hoje, mas, por exemplo, se eles sabem que lá na fábrica da Chevrolet, da Volkswagen, da Audi ou outra montadora, eles precisam de 4.672 chicotes elétricos num dia, eles produzem exatamente isso, 4.672 chicotes por dia. Então são 4.672 plugs, 4.672 cabos de tantos milímetros, 4.600 e por aí vai. Ou seja, o engenheiro de produção ele tem a obrigação de manter o abastecimento dessa fábrica de acordo com a necessidade do cliente final, ou seja, ele tem uma produção puxada e não uma produção empurrada. Como assim uma produção puxada e uma produção empurrada? Uma produção puxada é aquela que eu produzo de acordo com o pedido do meu cliente. Então, meu cliente pediu 4.672 chicotes elétricos, eu vou produzir porque eu já tenho uma ordem de compra e isso está pronto para sair. Produzir, já despacho, põe no caminhão e vai embora. Quando é empurrado, eu tenho uma fábrica de calça jeans, eu vou produzir. Trazendo aí por outro exemplo, da questão da indústria têxtil, eu tenho uma fábrica de calça jeans e nessa fábrica eu vou produzir ali 20 mil peças e daí eu vou procurar o varejista e vou botar na loja dele e botar para ele vender. Ou seja, eu gerei estoque. Um é produção puxada e outro é produção empurrada. Entendeu o conceito? Escreve se você entendeu esse conceito. Trazendo para a indústria de alimentos. Na produção de alimentos, o foco é garantir a eficiência e segurança do processo produtivo para que você não tome só da cáustica. Talvez você tenha visto recentemente um projeto, ou melhor, um causo, como se diz, falando da questão do leite conter ali só da cáustica dentro da sua composição por um processo de gestão de qualidade ou de limpeza da tubulação que não atendia ali os requisitos da norma brasileira de alimentação. Não sou engenheiro de alimentos, não sei exatamente o que aconteceu, não me aprofundei, posso trazer esse conteúdo para vocês, estudar para trazer para vocês o que aconteceu e onde possivelmente ocorreu uma falha e por que os órgãos de segurança de alimentação ficaram em cima desse processo. Outro ponto bem importante é a indústria de tecnologia. No setor da tecnologia, o engenheiro de produção trabalha para otimizar a fabricação de eletrônicos, assegurando a alta qualidade e eficiência. Na tecnologia, nós temos uma metodologia que eu gosto muito de trabalhar, que nós chamamos de Scrum. Ou seja, nós temos ali a separação, tem o Scrum, enfim. É uma ferramenta bem legal que você pode entender e você trabalha com sprints, tá bem? Mas eu não vou falar sobre Scrum agora. Se você quiser uma aula sobre Scrum, você fala que eu posso trazer para vocês. E aí, pra gente concluir, pra gente encerrar, galera, era pra ser só a introdução à engenharia de produção, uma aula de 5 minutos, já estamos chegando aí 20 minutos, mas eu não consigo trazer pra vocês conteúdo pela metade.
Eu tenho que trazer para vocês um conteúdo que realmente gera transformação e que eu quero que você se interesse para assistir a nossa próxima aula. E a engenharia de produção ela é essencial para o funcionamento eficiente das nossas indústrias. Afinal de contas, está muito relacionado com as nossas relações de consumo. Ou seja, tudo aquilo que a gente produz, que a gente consome, teve ali uma gestão, teve indicadores, teve um processo produtivo. Mesmo que talvez você que está aí desse outro lado vendo, pense que o leite de caixinha, ele é feito da caixinha, ele não vem da vaca, ele é feito da vaca. Ou seja, que a carne é feita no laboratório. Já temos aí, a JBS lançou recentemente, falando que vai produzir sim carne no laboratório. Mas ainda não é um fato que a gente pode ter em grande massa. Talvez agora a gente comece a ter e vamos provar essa carne feita em laboratório, que está relacionado também com o processo produtivo, e nós temos um engenheiro de produção para isso. Então, eu quero chamar vocês o seguinte, para se inscrever nesse canal, acompanhar os próximos episódios, que nós vamos explorar cada uma destas áreas, mostrando como você pode aplicar esse conhecimento na prática. Mesmo que você não seja engenheiro de produção, eu tenho certeza que você já usou ou vai usar alguma ferramenta de gestão de indicadores de produção, seja um indicador para você perder peso, seja um indicador para você saber se teu carro está gastando muito, consumindo muito combustível ou não, ou seja, 14 km com litro, 10 km com litro, X km com litro, é um indicador que faz com que você se preocupe, ou seja, você tem uma sequência de atividades que estão diretamente relacionados com o seu dia a dia. Então eu digo para você o seguinte, mais uma vez, se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir esse canal, compartilhar e se inscrever, pois nos próximos episódios nós vamos aprofundar os conceitos e traremos convidados especiais, como já temos trazido aqui no nosso Engenharia Podcast. Nós entrevistamos na semana passada, se vocês não viram ali, nós entrevistamos na semana passada o professor Ovídio, ele é mestre e doutor em engenharia de produção, ele é o idealizador, o criador, o professor que implementou a engenharia de produção dentro da Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale, e também ele já trabalhou em grandes empresas. Então nós trazemos especialistas para isso. Se você não viu também o nosso episódio número 1 do Engenharia Podcast, nós falamos sobre engenharia de produção com o professor Moacir Marques, coordenador do curso de engenharia de produção da Univale. Então, galera, tem muito conteúdo legal trazendo para vocês aqui e o foco é na engenharia de produção porque é aquilo que eu tenho propriedade e autoridade para falar. Se você quer saber de outras engenharias, se você é um profissional de outra engenharia e quer falar do seu curso, falar da sua atuação, está convidado para vir para o Engenharia Podcast, entre em contato com a gente. E para a gente finalizar, eu quero falar para vocês o seguinte: no dia 6 e 7 de dezembro, aqui em Balneário Camboriú, no local onde é o nosso estúdio, aqui nessa área linda, maravilhosa, nós teremos um evento fantástico falando sobre a inteligência artificial na produtividade nos seus negócios e como que ela vai fazer para aumentar a sua produtividade dentro do seu trabalho, seja na engenharia, na agronomia, nas geociências. Então, eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição para que vocês possam estar garantindo esse convite de vocês. O evento ele é limitado, eu espaço para 45 pessoas no máximo, para que eu consiga realmente dar uma atenção para vocês. E esta aula vai ser comigo. E eu quero agradecer o CREA Santa Catarina, que já é o nosso patrocinador oficial, já está junto com a gente nessa jornada, porque sem o apoio de instituições como o CREA Santa Catarina e de outras empresas que já apoiaram o nosso trabalho, a WTM Internacional, que é o nosso patrocinador oficial desde o começo do Engenharia Podcast, basicamente, desde agosto ou setembro do ano passado. Preciso mandar um abraço aí pro pessoal da WTM Internacional, pro Lisandro Vieira, então para todos vocês que estão acreditando no nosso trabalho. E quero convidar você que está aí desse outro lado também, assistindo esse canal, assistindo esse podcast, para que venha apoiar esse projeto que é para multiplicar talentos na engenharia, agronomia e geociências, trazendo conhecimento técnico, trazendo conhecimento educacional e trazendo pessoas melhores do que eu. Afinal de contas, quem conhece esse espaço aqui sabe que é um espaço fantástico. E escreve nos comentários se você tem interesse em conhecer o nosso estúdio, se você tem interesse em vir aqui conhecer o nosso espaço, porque já me pediram e eu estou pensando em fazer um dia de visitação para que vocês possam estar aqui e quem sabe você pode estar do outro lado da mesa ali, eu te entrevistando, perguntando quem é você, o que você faz, para que você gere mais valor para o seu trabalho, mais valor para o seu projeto e que você possa também estar atuando aí ou na área da educação, beleza? Forte abraço para vocês, nos vemos nesta série na próxima quarta-feira no nosso episódio falando as áreas de atuação do engenheiro de produção
E lembrando que na quinta-feira nós temos também um podcast fantástico com o Álvaro Ribas Dourado. Ele é diretor-geral da Mútua Santa Catarina, que é o fundo de assistência para engenheiros, profissionais da área da engenharia, agronomia e geociências, que tem, cara, itens fantásticos que podem realmente apoiar o seu desenvolvimento, seu escritório de projeto e fazer toda a diferença na sua trajetória. Na próxima semana, eu vou divulgar para vocês os episódios, mas temos convidados fantásticos aí que já passaram pelo Engenharia Podcast, tá bom? E na sexta-feira nós temos nós temos outra série que é sobre inovação e inteligência artificial, que está relacionado com o nosso evento aqui, que é do nosso Método EP, beleza? Forte abraço para vocês e vejo vocês amanhã aqui no nosso canal. Forte abraço, até breve. Teimosia produtiva criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão.